dando continuidade ao nosso tema Reforma Protestante. A parte 3, porque estamos dando continuidade. Vamos lá. Ao final disso, ao final aqui da nossa conversa, a gente vai dar continuidade. A gente falou um pouquinho na conversa anterior sobre o Calvino. Todos lembram, né? Falamos sobre o João Calvino. Aliás, até queria perguntar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu senti, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, eu senti que vocês assim são meio aversos às ideias calvinistas. Então, eu senti assim, não quero aqui levantar nenhuma polêmica, não vamos aqui entrar em um debate sobre isso, longe disso, não quero isso, até porque eu acho que isso não vai enriquecer, mas quando a gente falou um pouquinho sobre Calvino, porque como Calvino vem de uma teologia da predestinação, uma doutrina da predestinação, eu percebi que alguns de vocês ficaram meio aversos, assim, de, opa, não, esse cara aí, ele é meio doido, ele, não sei, ou não, ou tive uma impressão errada. Quem poderia me dizer alguma coisa em relação a isso? Um de cada vez, hein? Ô, Fábio, a impressão está correta, na minha percepção. Eu não comungo, assim, 100% das ideias calvinistas, porque eu não acredito nessa seleção, entre aspas, de Deus, né? E aí, sem mais polemizar, sem mais delongas, resumidamente é isso que eu acho. Certo. E aí, quem mais acha alguma outra coisa sobre esse assunto? Eu concordo com o Anderson. Quem? A Bruno. Eu concordo com o Anderson. Fábio, Quem tá falando? No caso, eu aprendi muito isso em igrejas, né, onde eu frequentei no início, né, na verdade, eu nunca saí da igreja, né, meu pai sempre foi evangélico, né, e eu passei por várias denominações. Mas essa questão de predestinação, nossa, eu acreditava dessa forma porque eu fui ensinada assim. E na Bethesda é que os olhos se abriram, se é que posso dizer que se abriram, mas para isso, né? E aquela questão de você assim, nós fomos o povo escolhido, nós somos escolhidos, privilegiados, somos predestinados. Muitos ainda acreditam e acho que ensinam dessa forma, né? Então, mas realmente, que amor é esse, né? Se você vai escolher já, né? Se Deus já escolheu, já predestinou, então, peraí, como ele pode dizer que amou o mundo, né? Ele amou o mundo de tal maneira, né? Que ele entregou seu filho para o mundo todo. Então, a gente... às vezes, por isso é bom estudar, realmente. E questionar, muitas vezes, aquilo que nós ouvimos, temos que ter também, estudar, ir lá e temos também a nossa percepção daquilo que ouvimos. Temos também que ter nossa convicção, nossa forma de entender as coisas, né? Não dá para sair também engolindo tudo que os outros falam, né? Mas é muito bom estudar por conta disso, para a gente não ser levado por doutrinas, né? Ventos de doutrinas, muito bom. Na verdade, a minha proposta, quando eu fiz a pergunta, alguém quiser comentar mais, pode abrir o microfone e comentar aí. Eu fiz a pergunta para vocês com que intuito? Eu não quero que a gente pense só o lado pesado da ideia calvinista, da predestinação. Eu acho até que tem muita coisa boa, de verdade. Eu acho que tem muita coisa boa dentro da ideia calvinista, que algumas coisas fazem sentido para nós, sim. Eu acho que... Eu fiquei, desde quando a gente começou a falar sobre isso, desses últimos dias para cá, eu fiquei muito debruçado sobre esse assunto e, de verdade, pensei coisas que eu não pensava antes, depois de ler e reler, e ler novamente, ler e ler. Então, eu acho que tem algumas coisas boas para se pensar a respeito disso, antes da gente dizer assim, não, esse cara, ele não serve para mim, eu penso totalmente diferente dele. Então,
Por que eu estou dizendo isso? Não estou defendendo nenhuma aqui, nenhum lado de vista. Longe disso, até porque a ideia dos pequenos grupos nem tem esse objetivo. A gente não está aqui defendendo o lado nem do Calvino e nem do que a gente vai colocar agora do Armínio. Não quero defender lado nenhum. O que eu quero é que a gente pense junto e que o que esses dois grandes reformadores nos influenciaram e nos influenciam até hoje. É isso que eu quero que a gente saia, que a gente grave aqui hoje, tá? Então eu não quero que a gente já condene o Calvino. Não, o Calvino, ele tá... Eu não quero mandar já condená-lo, até porque o papel dele em relação à teologia, à reforma e o papel dele na igreja, a fala dele teológica na igreja, reflete muita coisa sobre até o que a gente tem vivido hoje. Então eu não quero só condená-lo. Eu acho que tem coisas... E até porque o discurso dele interferiu tanto teologicamente e politicamente diante do mundo inteiro em relação à sua visão teológica. Então, eu acho que vale a pena a gente ponderar e pensar em algumas coisas sobre isso. Tá? Ô, Fábio, inclusive, a Bethesda também não fecha com nenhum pensador, assim. A Bethesda não é calvinista, não é arminiana. A Bethesda... ela pensa, ela pega das teologias existentes, ela pega aquilo que ela entende que tem a ver com o que ela pensa, e ela vai pegando um pouco de cada teologia, daquilo que a gente entende que é o amor de Deus, que é o que a gente que os pastores têm pregado já há alguns anos, né? Ela não fecha com ninguém. Exatamente. E se a Bethesda não fecha com ninguém, nós somos da Bethesda, a gente também não vai fechar com ninguém, né? Isso mesmo, Ana. Muito boa a sua colocação. Ô, Fábio, uma coisa que eu achei, que eu não lembro se é da teoria do Calvino, mas eu acho que você me complemente ou corrija, é que ele fala que a graça, que o homem não pode resistir à graça, né? Não sei se ele... Está correto. Nesse ponto, por exemplo, eu particularmente concordo com ele. Eu não acho que a gente consegue resistir a essa maravilhosa graça, né? Ninguém consegue resistir. Então, eu também acho que dá para, modestamente, na minha opinião, dá para a gente extrair algumas coisas, né? Não dá para condenar tudo, mas realmente da predestinação eu não consigo concordar, não. Mas com o restante tem coisas que dá para a gente extrair, né? Isso mesmo, Anderson, é isso mesmo. Essa é a ideia, é isso mesmo. Legal, gente. Então, qual que é a minha proposta hoje com vocês? Claro, reativar um pouquinho a nossa memória daquilo que a gente acabou de falar um pouquinho sobre o Calvino. Aí a gente vai falar um pouquinho, já fizemos isso, muito bom. Nós vamos falar um pouquinho sobre as ideias do Armínio, acho que são até um pouco mais rápido da gente pensar, e depois eu quero fazer com vocês, de verdade, eu quero convidar vocês a gente fazer uma viagem no tempo. Tá? Não é regressão não, tá? Não tem... eu quero viajar no tempo. Eu gosto muito desse exercício. A psicologia até diz que é muito bom e saudável. Então, eu quero depois viajar no tempo um pouco com vocês aqui, de um pouco da história, tanto da história bíblica, quanto da nossa história. Eu fiz uma junção de anos aí, de datas, para a gente poder viajar juntos, tá bom? Então, deixa eu falar rapidão aqui, quem foi o Armínio? Jacob Arminius, o seu nome correto, ou Jacó Armínio, tanto faz, tá? Então, não tem problema se você falar isso, é holandês, ele nasce no ano de 1560, numa classe média, muito respeitado por isso, e o seu pai era um mecânico engenhoso e atuava no comércio como cuteleiro, né? Então o pai dele tinha uma influência muito boa. Durante o mesmo ano, lá na Holanda, ele foi inaugurada uma universidade onde o príncipe teve uma influência muito grande sobre essa vida acadêmica, e assim o Armínio soube dessa instituição que havia aberto, e Armínio se torna um dos alunos dessa universidade. Ele permanece ali durante 6 anos, ele ocupa uma alta posição, ele ingressa como um estudante que tem uma alta dedicação sobre isso, e depois, quando ele termina os seus estudos, desse período, no seu 22º ano, Armínio foi recomendado pelas autoridades de Amsterdã como uma promessa, como alguém que iria ter uma repercussão muito grande do seu empenho e daquilo que ele vinha fazendo na universidade. E, então, as ordens sacras, logo, a igreja já insere o Armínio
nas questões teológicas, e Armínio acaba tendo um envolvimento em relação à vida eclesiástica também. E aí, por conta dessa vida eclesiástica do Jacob Arminius, em 1591, ele expõe o 7º capítulo daquilo que é a Epístola aos Romanos, escrita a Epístola Bíblica aos Romanos, e o 9º capítulo da mesma epístola. Então, Armínio expõe esses comentários, né? E essas exposições ele apresenta ponto de vista, e esses pontos de vista não são, algumas vezes, eles não são tão bem recebidos assim. Nós, né? Você vê como não muda nada o ponto de vista dessa época para o de hoje. Quando aparece algum estudioso que fala um pouco diferente do que aquele estudioso X já vem falando há algum tempo, algumas pessoas já têm ele como herege. E não era diferente nessa época. O Armínio também sofria dessa perseguição, assim como o seu antecessor, também o João Calvino, que a gente falou um pouquinho lá atrás. E essa interpretação do 7º capítulo, ele, como disse aqui, dos capítulos que ele vem da carta aos Romanos, ela é adotada como grande parte dos comentaristas modernos. Então, ela vai ganhando força, e alguns vão ter algum problema com isso por conta do quê? Porque nessa ideia teológica do Jacob Arminius, ele entra em choque com o quê? Com a visão de quem? Vamos ver quem acerta? Com a visão do um de cada vez, hein? Calvino? Do Calvino. Quem foi que falou? Rafa. Ô, Rafa, sem dúvida, Rafa. É isso aí, Rafinha. Ele entra, os comentários bíblicos dele, e até por ele ser uma pessoa influente, como a gente viu no slide anterior, as ideias dele entram, ele vai de contraponto aí em relação ao discurso do Calvino, esse reformador. E aí, por conta disso, vão aí alguns pensamentos, da mesma forma que a gente viu no nosso último bate-papo, os pontos que refutaram muito a ideia calvinista, o Armínio também teve ideias fundamentais, né, que foram muito fortes desse pensamento. E um dos deles, daquilo até que o Anderson levantou agora há pouco, né, da questão da arbitrariedade, de que somos árbitros ou não, o Armínio já começa a colocar no... Todo mundo está vendo aí a tela, né? Tá, né? Beleza. Ele levanta o ponto dizendo diferente do Calvino. Ele fala, olha, todo ser humano tem esse livre-arbítrio. Nós cristãos gostamos muito dessa palavra, né? A gente usa muito, né? Como a gente usa essa questão dessa palavra de arbitrariedade? A gente gosta desse termo teológico aí. Teológico não, né? Acabou sendo também, mas a gente usa muito isso, porque a gente fala sobre essa questão de liberdade, e aquele ponto que o Anderson falou aqui agora, de a gente poder escolher, ou escolher pecar ou não. Eu mesmo, acho que vocês aqui que estão comigo há mais tempo aqui no grupo, eu acho que das mensagens que vocês já ouviram eu trazer aqui no grupo, talvez você tenha ouvido eu falar isso muitas vezes. Teve uma mensagem, acho que umas 2, 3 mensagens que eu trouxe aqui no grupo na quarta-feira, que eu falei só sobre escolhas. E essas escolhas, obviamente, estavam fundamentadas, o quê? Num livre-arbítrio, é óbvio, né? Então, olha como essa questão teológica tem a ver. Depois ele fala sobre a questão da eleição condicional, que Deus elege as pessoas com a condição de que as pessoas possuam fé. E que essa eleição, primeiro, dessa pessoa, ou seja, ela vai conseguir chegar a essa salvação somente o quê? A partir da decisão que ela tem com base na fé. Vocês concordam até aí ou não? Vocês acham que ele está dando uma viajada aí? O que vocês acham? Não, concordo sim. Fábio. Quem está chamando? O Rafa. Fala. É totalmente fora do assunto, mas é que minha mãe está tentando entrar na reunião e está pedindo autorização. Olha, para mim aqui não está aparecendo. Deixa eu ver. Peraí, Rafinha. Não tem problema nenhum, não. Na verdade, não tem. Rafa, não está aparecendo aqui para autorização, não. E, na verdade, o nosso grupo nem precisa pedir autorização, viu? Então, porque a gente conseguiu entrar e ela não está conseguindo. É alguma coisa na máquina dela, viu, Rafinha? Pede para ela sair. Com certeza, viu, Rafinha? Obrigado. Tá? Imagina, não tem... Então,
Aí ele fala também sobre essa questão da expiação universal. Qual que é isso? É o sacrifício de Jesus no Calvário, que foi dado para todo ser humano, e isso é indiscutível, isso que a gente crê, isso que a gente anuncia, e que Jesus morreu por todos, e que todo mundo, o Armínio diz, olha, todo mundo tem direito a escolher isso ou não. Ele fala, olha, tem pessoas que não querem escolher isso, e por conta disso, está envolvido muito o quê? Essa expiação universal, o livre-arbítrio. Então, ele escolhe se ele quer ou não. Eu não sei, eu acho que nós estamos muito, apesar de, como o Iana colocou muito bem aqui agora há pouco, que a gente não puxa para nenhum lado ou outro, eu não sei, viu? Eu acho que a gente está puxando muito mais para uma discussão de Armínio no nosso diálogo ou nas nossas falas teológicas, né? Vocês acham que não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Minha opinião, sim. Eu conheço a igreja há pouco tempo, mas pelo tempo que eu conheço, acho que sim também. Acho que talvez a gente tenha esse discurso um pouco mais mais claro e construído de uma maneira mais sólida, talvez, no nosso discurso, né? Ele fala muito também sobre a graça resistível, que essa graça de Jesus, ela pode ser resistida pelo ser humano e que o homem pode escolher, e que essa graça o homem pode escolher ou não, e que o Espírito Santo, eu coloco esse que é o Espírito Santo, pode convencer ou não. Então, ou seja, o homem resiste e que é a ação do Espírito ou não, e essa minha arbitrariedade me dá direito de eu fazer as minhas próprias escolhas a respeito da fé. Então, já diferente daquilo que o Calvino dizia, né? O Calvino falava, não dá para você escolher. Quando o Espírito está sobre a pessoa, Deus já escolheu essas pessoas desde a fundação do mundo, e que a fundação do mundo, os salvos já estão vivendo entre nós, os salvos são esses que se manifestam, e o Armínio diz que não. O Armínio diz, não, essa graça é resistível. Ou seja, a pessoa pode querer escolher ou não, independente da fé que ela tenha naquilo que ela tem ou não, a respeito de Deus e a respeito de Jesus. Então, isso eles diferem bastante, né? E todo ser humano pode cair da graça, ou seja, o que ele quer dizer com cair da graça? Ele quer dizer que alguns encontram essa salvação, vivem essa salvação, gozam dessa salvação, experimentam essa salvação na sua vida, e em algum momento eles podem deixar essa salvação escapar, ir embora. Então, o Armínio diz isso, e aí, muito diferente daquilo que Calvino disse, né? Calvino disse que não, que uma vez salvo, você está salvo mesmo. Você já vive com Jesus porque você já se encontrou com ele e que a salvação já estava predestinada para você. E o Armínio diz que não, olha, você escolheu e uma hora você deixou isso de lado. Eu acho, vou dizer aqui algo para pensarmos. Eu acho que esse ponto é um ponto muito interessante para se pensar, se isso é ou não. Para pensar, tá? Como disse, não vamos levantar nenhum debate, mas até quero a opinião de vocês também. Se vocês acham que isso é um ponto para a gente refletir. Faz sentido isso? Será que é desse jeito mesmo? Será que alguém que encontra a salvação perde? Será que quem é salvo mesmo, porque já descobriu a salvação e já está nessa salvação? Não é? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Como eu disse, é uma conversa, não é um debate. E como o Iana falou, eu também já falei, não estamos aqui defendendo nenhuma posição. Mas o que vocês acham sobre essas ideias teológicas diferentes? Assim? O que vocês acham? Não sei, eu concordo, né? Acho que está tudo atrelado, inclusive, acho que tudo coerente com o livre-arbítrio. Se você perceber, todas as outras, elas estão atreladas no livre-arbítrio, né? Como eu acredito muito nisso, então acabo acreditando nas outras também, né? Que você aceita ou não, você vai por esse caminho ou não. Então, eu acho que é bem coerente, sim. E acho que coerente também com o que eu vejo na Bíblia mesmo, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok, bom comentário. Já eu divirjo um pouquinho do Bruno nesse ponto, mas assim, tem que pensar também. Data máxima velha, com todo respeito, Bruno, eu divirjo um pouquinho aí, porque eu não sei, assim, preciso pensar melhor, mas eu não sei se a gente poderia perder a salvação, né? Eu acho que me dá uma ideia de uma certa contradição, né? Eu não sei se
algo tão grandioso a gente poderia perder assim, né? Então eu fico em dúvida, né? Porque não dá para saber, obviamente, né? Acho que não tem uma resposta certa ou errada, sei lá. Mas eu acho que nesse ponto especificamente, embora eu esteja mais inclinado a concordar com a Armínia, mas acho que nesse ponto perder a salvação é uma coisa que parece que depende do homem, não depende de Deus, né? Então eu fico meio em dúvida por conta disso, mas preciso aprofundar e aprender melhor. Porque para pensar mesmo, porque a graça, ela é de graça, né? Como o próprio nome diz. Não é, mas embora ela seja dada de graça para todos, eu não sei, tem pessoas que são indiferentes a isso, tem pessoas que passaram parte da sua vida buscando essa comunhão com Deus, né? Ou tentando seguir os exemplos de Jesus, e depois, sei lá, acontece alguma coisa e ela volta a ignorar tudo isso. Não sei, tem que pensar ainda, não sei. Claro, é isso mesmo, Bruno. Bruno, é esse o caminho. Por que eu estou provocando vocês? Porque esse ponto é um ponto que mexe muito com a minha visão teológica. Porque se você perguntasse para mim, Fábio, você acha que quem conheceu Jesus o abandona? Não, eu não acho. Eu não acho que quem conheceu Jesus o abandona. Isso eu estou dizendo a minha opinião. Nem queria ficar fazendo isso, porque a ideia aqui é só mostrar, mas eu não acho que quem teve um encontro com Jesus o abandona, não, ou esquece, eu acho que não. Mas é só para a gente, como disse, e como o Bruno colocou, e como o Anderson colocou, para a gente pensar. Se alguém quiser fazer algum outro comentário, à vontade. Eu acho que, de repente, é para a gente pensar, e assim, eu também fico bastante dividida, eu confesso, também tendo a pensar mais como o Bruno colocou, da mesma forma que a gente tem a liberdade inicial de escolher, né, o livre-arbítrio, num dado momento a gente também pode se desvincular, pode entender que não é mais aquilo. Não sei se seria dizer perder a graça, mas se afastar daquilo tudo que você, por outra hora, você acreditava e seguia, né? Mas eu acho que o bacana da gente até pensar nisso tudo é da gente pensar assim, o quanto essas dúvidas são saudáveis, para a gente exercitar a nossa empatia, né? A nossa colocação diante do outro. Porque, assim, a gente às vezes tem respostas muito prontas. Não, muito bem para mim, mas cabe para minha vivência, para as vivências e experiências que eu tenho. Porque eu falo isso até pelas coisas que eu pude viver no meu caminhar de fé. Existem coisas que dão, como o Bruno falou, uma reviravolta na sua vida, no seu emocional, na sua vivência e na sua espiritualidade. Então, assim, essa dúvida, ela não deixa de ser um ponto positivo se a gente souber lidar no sentido de ir, né, de ir sendo maleável e levando e refletindo sempre o que se assemelha mais do que Jesus faria, do que Jesus diria, do que Jesus viveria. Porque eu acho que quando a gente fecha definido, a gente cai no erro de começar a ser taxativo, né? A achar que só a gente está certo e acabou. Excelente. Ô, Fábio, pergunta. Iana. Se quando uma pessoa conhece a Jesus, ela não tem mais como voltar atrás, o que poderíamos dizer sobre Judas? Aí é uma questão, né, Iana? E aí, em cima dessa questão, Iana, ainda a gente pode construir uma outra, né? Será que ele conheceu Jesus? Porque ele conheceu só de olhar ou ele teve um encontro? Porque Pedro também teve um ato. Então, será que o Judas conheceu Jesus mesmo? Teve um encontro ou ele só sabia que ele existia? É uma questão, né? Iana, acho que você está bem à vontade de pegar. Nossa, fica. Aí faz uma reviravolta. Já que você citou Pedro, faz uma reviravolta na minha cabeça. Porque Pedro largou tudo para seguir Jesus. Fala, Bruno, fala. Pedro largou tudo para seguir Jesus. Aí Jesus falou: Você vai me ligar por 3 vezes. E Pedro negou por 3 vezes. Só que depois que Jesus morreu, ressuscitou tudo mais, ele voltou a caminhar com Jesus e contribuiu para que o cristianismo se espalhasse pelo mundo, né? Então é muito louco de pensar essas questões, por exemplo, no exemplo de Pedro, né? Foi o grande, foi o Pedro
foi o maior prepulsor do início da igreja primitiva. O pregador lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, ele foi o grande prepulsor, então, sem dúvida. Ou seja, ele cometeu o erro e voltou, né? Opa, o que eu fiz? Espera aí, eu traí meu amigo? Espera aí, deixa eu recomeçar a história. E o Judas, que o Iana levantou muito bem aqui, o que ele fez? Ele se enforcou. Acabou a história dele, acabou. E aí a história dele acaba ali. O Pedro não, o Pedro tem uma história que a gente continua. Então, é algo para a gente se pensar, e eu quero que a gente pense isso de verdade a partir de Jesus. Como disse, não quero confundir a nossa cabeça, não, hein? Eu quero que a gente tenha, como a Juliana colocou muito bem, acho que a Juliana... Ô, Juliana, você roubou meu texto, foi isso? Você pegou aqui, você invadiu meu tablet aqui e pegou meu texto, é? Quando a Juliana colocou muito bem, para que a gente que essa construção ela é saudável, quando a gente entende o quanto a gente precisa juntos pensar e repensar a respeito da fé, porque a fé não está pronta. A fé primeiro que ela não é nossa, a fé é do Senhor. O que a gente está fazendo aqui é o que entendendo quem nós somos, de uma maneira saudável. É isso aí. Muito bom, gente. Estou gostando dessa interação hoje, hein? Legal, legal. Alguém quer agregar alguma coisa a mais? Ô, Fábio, eu só ia falar uma coisa, duas coisas, aliás. O Iana, você pegou pesado, só comparou com Judas, o que traiu o Senhor. Aí confunde a nossa cabeça mesmo. Ele só traiu o Senhor, só isso. Só traiu Jesus, né, Anderson? Só traiu Jesus, só isso que ele fez, nada mais. Nada mais. Andou com ele e traiu ele. Mas, Anderson, aí tem uma outra... tem uns teólogos que defendem que Judas ele achava que a libertação que Jesus falava era sobre a libertação política, a libertação do Estado de Roma, que Jesus ia libertar. Então ele imaginava que quando ele colocasse Jesus com as costas na parede, lá, Jesus sem uma saída, que Jesus ia rasgar e não, agora chega. Agora é que vai acontecer a libertação do Estado de Israel aqui. Então, isso são que alguns teólogos defendem, tá? Eu foi só para provocar vocês que eu coloquei Judas, tá? Tudo bem, provocou então. Mas eu quero falar, Fábio, eu acho que de Pedro, você falou de Pedro, né, que ele negou Jesus, mas ao mesmo tempo negou Jesus, Jesus também havia pedido que ele apacentasse as ovelhas e também pediu por 3 vezes, né? Então, assim, acho que todos nós temos um pouquinho de Pedro, né? Uma hora a gente está uma postura que nega Jesus, ainda que a gente não negue peremptoriamente, mas às vezes nosso comportamento nega, e às vezes a gente está aí igual Pedro também, anunciando, cheio do Espírito Santo, e então todos nós, ora somos Pedro traidor ou negador, né? E ora somos Pedro pregador, enfim, todo mundo tem um pouquinho de Pedro. Isso mesmo, muito, meu. Hoje vocês estão 10, meu. Hoje vocês estão, quer dizer, não que vocês não tivessem nos outros dias, mas estou gostando demais dessa interação de vocês hoje. Ô Anderson, e quantas vezes nós também não estamos como Judas, achando que Jesus só vai resolver o nosso problema? Vai resolver o meu arraial ali, a minha conta corrente, o meu... Jesus veio para resolver o... Verdade. Como é que é, Fábio? Desculpa. Foi para essa fila aí, da fila da conta corrente. Jesus só veio para resolver. Jesus, ele morreu para nos dar a vida e a gente só está pensando no nosso arraial, no nosso sofrimento, na nossa... Quantas vezes nós não somos como Judas? Sem dúvida, sem dúvida. E bom, fala, Anderson, desculpa. Você estava falando? Eu cortei você. Cortei. Anderson, vai falar? Não sou eu, não. Não sou eu, não. Então, sou eu, Patrícia. Oi, Patrícia. Oi, tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Que bom. Quando Jesus fala, Pedro, você vai me negar 3 vezes, Pedro, o quanto eu posso fazer uma leitura de que Pedro está predestinado a negar Jesus 3 vezes, e Pedro tem a liberdade de negar ou não negar. Isso se mistura com o Calvínio e o Armínio?
Pode se misturar sim, Patrícia. Muito boa sua observação. Pode se misturar sim. Se você for construir uma ideia teológica a partir de Calvino, aí você vai poder defender essa ideia e vai dizer que realmente ele negou, mas ele já estava predestinado, porque ele já conheceu Jesus. Se você for armenianista, você vai dizer, não, realmente, ele ia escolher. Então, cabe aqui ideia teológica, você vai trabalhar aí, mas você pode escolher qualquer uma das duas, fazer uma das duas comparações. Muito boa a sua comparação, mas isso mesmo, cabe a você escolher. Eu fico pensando também na questão predestinação versus liberdade de, o quanto as nossas habilidades pessoais nos conduz a um pensamento de predestinação versus a liberdade de executar ou não executar alguma coisa. Se não na totalidade, mas com leituras dessas duas direções. Isso mesmo, Patrícia. Nós já entramos a gente já tem uma chave mais ou menos pronta. Quando a gente ouve e a gente começa a pensar sobre esses, nós já temos uma chave pronta, né? E essa chave pronta, essa teologia já arquivada aqui no meu HD, já vai me reproduzindo e fazendo com que eu já consiga construir algumas ideias e já imaginar, porque não tem jeito. Tudo isso interfere muito na sua questão teológica, na sua vida com Deus, do que você é, nós aqui, principalmente no nosso país, aqui no Brasil, como nós somos infectados pela teologia americana, de verdade, quando você procura a maior parte dos livros que tem de teologia aqui no Brasil, é teologia americana. E, por conta disso, essa influência, esse vírus, né, posso dizer assim, de uma maneira alegórica, né, não digo isso de uma maneira má, mas esse vírus americano teológico que interfere na construção daquilo que a gente propaga, daquilo que a gente fala, de como as pessoas oram. Eu gosto muito, como já participo de pequeno grupo já há quase 15 anos, eu presto muita atenção como as pessoas oram, de verdade. E é inevitável eu não fazer leituras de que a oração da pessoa, digo isso por um lado bom, não estou aqui dizendo o lado ruim, é muito natural alguns discursos de algumas pessoas, até porque elas oram naquele mesmo discurso. E aí é aquilo que elas acreditam daquela ideia teológica que talvez ela mesma construiu sem nem saber. Como disse, ela recebeu e abraçou aquela fé, aquela ideia teológica. E não digo isso como mal, eu digo isso porque é influência, é onde está inserido. E aí a minha proposta aqui, como estava dizendo, e essa discussão de pensar, vamos construir. É claro, eu não quero aqui falar assim, vamos só pensar e ficar no ar. Não, eu quero que nós aqui como cristãos possamos entender de verdade o que é coerente a respeito da minha fé. Então eu quero que você tenha que todos aqui nós possamos ter uma fé sólida. Sim, eu não quero deixar no ar, mas também não quero levantar nenhuma bandeira, porque longe disso. Como o Iana colocou, a Bethesda não faz isso, nós não fazemos isso, e os pequenos grupos não fazem isso. Mas de verdade termos base para a nossa construção daquilo que nós acreditamos. E como coisas que a gente já está falando há muito tempo, que a gente nem sabia de onde tinha vindo. Não é? Uhum. Legal, pertinente. Vamos viajar um pouquinho aqui. Eu quero encerrar esses 5 minutos que eu tenho aqui com vocês aqui. Eu quero fazer uma viagem no tempo com vocês. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Falar, ou apontar, ou dividir? Fábio, pensando também na questão, né? Oi. E a gente pegar um pouco de cada ideia, de cada teologia, digamos assim, teoria. Eu lembro muito bem, uma vez o pastor Ricardo falou que, essa frase, né? Que toda unanimidade é burra, né? Uhum. Que não temos que ter todos o mesmo pensamento, porque se houver essas divergências, a construção da nossa fé vai ser muito maior, né? Para que a gente tenha tolerância de saber que as pessoas são diferentes, né? Cada um tem um pensamento, respeitar, né, o pensamento um do outro. E é lógico, você aplicar para você na sua vida aquilo que faz sentido para sua vida.
tem muitas coisas que eu posso ouvir e não... Eu falo assim, não, isso não bate com o meu pensamento, com a minha fé e com a minha experiência com Deus, né? Não tem uma experiência diferente com Deus, né? E isso vai realmente refletir muito nas escolhas, na maneira de pensar, e nada é descartável. Temos que ter, né? Saber que, não, a sua fé é diferente da minha, não, você pensa assim, eu penso assim, mas tá bom, vamos conversar sobre isso, né? O que isso pode agregar para mim, mesmo que o seu pensamento seja diferente, né? Muito legal pensar que a gente está amadurecendo, né? Isso é um amadurecimento. Saber ouvir uma coisa diferente daquilo que você está acostumado, né? Todo dia você acreditou, você foi ensinado dessa forma, mas você está aberto, né? A coisas diferentes, a outras ideias, né? Que isso tem tudo a ver com a vida, né? Exato, tem a ver com a vida. Tudo a ver com a vida. Aquilo que vem gerar conflito, confusão, digamos, morte, não, isso não, mas, né, tudo que vem construir, que, né, vida, que a gente pode estar conversando de forma saudável, né, bem-vindo. Você está inventando. Não temos que ter essa unanimidade que você falou, um pouquinho de cada coisa, isso. Construindo a nossa fé, né, que nos leva até Jesus. Amém. Isso mesmo, perfeito. Nos leva até Jesus. Muito bom, muito bom. Posso viajar um pouco com vocês no tempo agora? Vocês deixam ou não? Para a gente encerrar a nossa conversa com uma viagem no tempo? Vocês topam? Sim, com certeza. Tá, então, de verdade, eu queria que a gente pudesse pensar um pouco de tudo que a gente começou a falar aqui sobre estudo bíblico, desde quando eu comecei a falar sobre Bíblia, e quero pensar um pouco de verdade isso. Ó. Bom, 1443 a.C. O que aparece lá? Lá aparece o primeiro livro das Escrituras, um tal de livro chamado Bereshit, pelo hebreu, e que depois, traduzido para o grego, é chamado de Gênesis, que é o início. 430 a.C., aparece o último livro dessas Escrituras, que é o livro de Malaquias. E dentro desse livro de Malaquias, os 430 antes de Cristo, tem um período de 400 anos que não tem revelação, que não se fala nada. E por que de 1443 a 430? Porque o ano era contado de trás para frente. Por isso, e mais ou menos no ano 5, olha só que coisa interessante, no ano 5, possivelmente em junho, nasce um camarada chamado João Batista. E talvez, em dezembro, um outro que mudou a história, que chama-se Jesus. E depois, essa história continua. Porque em 323, olha só, nós saímos do ano 5, e no ano 323 acontece algo muito interessante. A fé cristã, ela é aceita por um imperador romano chamado Constantino. Ele é tolerante à fé. Ele aceita que todo esse enredo daquilo que anunciava, e essa perseguição, agora deveria ser aceita, e Roma deveria reconhecer. E os reis deveriam reconhecer, porque Constantino teve uma experiência com Deus, com Jesus, segundo ele. E depois começa toda uma história. Mas muito lá na frente, olhem só, de 323, a gente vai lá para 1384. Tem chão, hein? Tem chão. Aparece lá, em 1384, um pregador, um padre chamado John Wycliffe, que começa a Bíblia, a pegar esse livro, né, esses escritos lá que Constantino valorizou tanto, e dizer, olha, esse livro tem que ser conhecido, esse livro tem que se chegar, ele tem que fazer parte de uma história. As pessoas todo mundo tem que ter acesso, não é só um clero da Igreja Romana, não. E esse cara morre nessa história, mas ele continua um legado. O Jan Hus, que é um reformador também de um movimento, continua dizendo, olha, esse livro tem que ser anunciado. E John Hus paga um preço incrível. John Hus é enforcado em praça pública porque queria a tradução da Bíblia, desse livro. E depois, essa história que vai cada vez mais ganhando corpo. Em 1498, o padre Jerônimo Savonarola, esse padre domiciano pregador,
que era um pregador, vou dizer assim, talvez se fosse no nosso momento pentecostal, era um pregador pentecostal, sabe? Sabe aquele padre cheio de opa, né? É o fogo, como a gente gosta de dizer no meio pentecostal, começa a anunciar. E aí, um outro padre chamado Martinho Lutero, é um opositor às indulgências daquilo que toda essa história que a gente puxou aqui vem mostrando para a gente, romana, e sobre como a Bíblia era anunciada. E esse cara coloca as 95 teses. Em 31 de outubro de 1517, ele coloca as 95 teses no castelo de Wittenberg, como alguém tão corajoso, e com isso ele constrói uma nova ideia teológica no mundo inteiro. E em 1521, muitas pessoas que seguiram e que acreditaram que aquilo que Lutero disse era verdade, em 1521, pessoas começaram a formar um movimento luterano. E aí começa o nascimento da igreja luterana. As pessoas se encontravam. E aí depois, em 1533, aparece alguém que a gente acabou de falar aqui, o João Calvino, começa a defender e a falar sobre o que é a fé, a anunciar como que a fé era construída, e o Calvino começa a interferir muito na história e na nossa ideia teológica. Em 1542, no Concílio de Trento, passa a ser estabelecida a versão oficial de que a Bíblia católica era a Bíblia que o mundo deveria anunciar, que todo sacerdote, padre deveria anunciar. Em 1575, aparece um cara que a gente acabou de falar, o Armínio, defensor dos 5 pontos arminianistas, assim como Calvino foi dos 5 pontos calvinistas, Armínio defende uma outra ideia, anunciando de uma outra maneira, como se era o livre-arbítrio e tal. E em 1681, somente em 1681, aparece a primeira edição da tradução do Novo Testamento. Olhem só quanto tempo demorou para chegarmos nessa história, para a gente ter acesso. E olha só, em 1814, gente, olha quanto tempo demorou para as escrituras chegarem aqui no nosso país. Só em 1814. Então vocês percebem quanto tempo tem de história, quantos anos e séculos tem aí, né, para chegar até a gente. Demorou para chegar até a gente. E depois, em 1850, é estabelecido aqui no Brasil o Dia da Bíblia, 30 de setembro, que é a chegada dos primeiros missionários cristãos. Olha só, a gente recebe aqui no Brasil, no nosso país, a chegada dos primeiros missionários cristãos, e com isso, eles já lutam e batalham para que exista o quê? O Dia da Bíblia aqui no Brasil. E depois, e a história continua, a história vai criando mais fé, a gente volta agora lá para cima, que nos Estados Unidos, na famosa Azusa Street, o pastor William Seymour começa a falar em línguas, chamadas depois por algumas pessoas de línguas estranhas, né? Ou novas línguas, chamadas por depois outras pessoas por línguas de fogo, e tantos outros nomes que foi se dando a esse manifestar, mas na Azusa Street acontece a primeira manifestação no mundo, pelo menos é o que a gente tem registrado, né? De que houve línguas diferentes, línguas estranhas, ou novas línguas, que seja. E aí, vamos voltar aqui para o Brasil, vai. E aí, em 1910, lá em novembro, aqui, ó, pertinho agora, chegam os primeiros missionários franceses aqui no Brasil, um tal de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles chegam aqui cheios de vontade de anunciar esse experimento que viveram da manifestação do Espírito, e falando em línguas, e falando em línguas repartidas, assim como um outro também que eu não coloquei aqui, que chega no mesmo ano, que é um cara chamado Luiz Francescon, que também chega também com esse movimento. E em 1911, lá 18 de junho, lá em Belém do Pará, esses missionários, né, devido a essa influência, nasce uma das primeiras igrejas pentecostais aqui no Brasil, que é a Igreja Assembleia de Deus, que é chamada Assembleia de Deus do Belém. E foi feita lá no Belém do Pará. No mesmo ano, eu não coloquei aqui a igreja Congregação Cristã, mas são contemporâneas, nasceram ali no mesmo período ali. E em 1948, é a primeira manifestação pública.
Vocês veem, olha só, em 1850 chega aqui a ideia do dia da Bíblia, mas só em 1948, olha, vocês estão vendo quanto tempo demorou, que acontece a manifestação pública desse dia da Bíblia, ou seja, que vamos celebrar e vamos comemorar que essa Bíblia existe e que ela está para todos nós. Então, vejam quanto tempo demorou. E agora eu quero falar, peraí, deixa eu tirar aqui, agora eu quero falar o seguinte, que vocês estão mais perto da história do que vocês imaginam. Por quê? Porque em 1981, um médico chamado Ademir Siqueira, que é de uma família da Assembleia de Deus lá do Ceará, ele, querendo que a Assembleia de Deus não fosse somente uma linguagem simples a ponto de que não conseguisse alcançar acadêmicos, ou seja, o pastor Ademir Siqueira, como médico, gostaria que a Assembleia de Deus chegasse também em pessoas de maneira acadêmica. E aí, ele funda lá no Ceará, na cidade, no bairro de Aldeota, a Igreja Assembleia de Deus Bethesda. E logo na sequência chega um cara lá, um tal de Ricardo Gondim e Silvia Jerusa. Acho que vocês já ouviram falar desse casal, não já? Já ouviram falar deles em algum momento, não já? Eles assumem a igreja lá, o pastor Ademir Siqueira convida o pastor Ricardo, oriundo da Assembleia de Deus também, para ajudá-lo nesse movimento da Assembleia de Deus Bethesda. E só que no mesmo ano, o pastor Ademir Siqueira, fazendo uma viagem de carro, ele vem a falecer. E em 1982, o pastor Ricardo Gondim assume, junto com a pastora Jerusa, a Igreja Bethesda em Aldeota, no Ceará. Ela cria uma nova forma, a Igreja Bethesda começa a crescer, aparece a pastora Jerusa, que acredita muito em movimento social, e como vocês conhecem a pastora Jerusa, vocês sabem o quanto ela é o DNA dela, ela acredita em movimento social, ela gosta disso, e ela investe muito em movimento social. A minha esposa, a Osana, já trabalhou em alguns movimentos sociais, a minha esposa já trabalhou no Centro Social Bethesda, que é um movimento que nasce lá no Ceará, com o intuito de ajudar crianças, tirar crianças de rua. E em 1991, o pastor Ricardo vem aqui para São Paulo, ele vem aqui para Vila Mariana, no apartamento dele, ele começa a se encontrar na sala do apartamento dele, em 91, ele começa a se encontrar com pessoas que se identificam com a palavra, com o ministério, tudo aquilo que ele tem construído. E depois começa a ficar pequeno, sabe aquele pequeno grupo que começa a ficar pequeno? Eles alugam um flat, e 14 de março de 91 inaugura-se oficialmente a primeira Bethesda. E alguns meses depois vão surgindo mais pessoas, a necessidade do quê? De mais espaços. Por quê? Porque chegam famílias com crianças, e criança precisa de espaço, né? Para ficar, para correr, para deixar a gente ali, criança, vem cá, então, e as famílias vão se multiplicando. Então a Bethesda começa a tomar outros caminhos, né? Começa a necessidade de crescer. E depois, em 92, a Bethesda vai para uma oficina chamada Oficina do Zeca, ali no bairro do Campo Belo, ali mais ou menos, quase bem pertinho ali do aeroporto de Congonhas. Lá ele fica por um tempo. Só que depois, como disse, fica pequeno. Em 2000, a Bethesda vai para um outro espaço, ali bem pertinho do Shopping Morumbi, que é na rua José Leite Uiticica, e foi lá, e o primeiro contato que eu e a Osana, tivemos lá na Igreja Bethesda. E em 2004, a Bethesda vai para um outro lugar que vocês conhecem, que é lá nas Agotes, lá no Marajoara. Então, 2004. E em 2004 acontece algo extraordinário. Em 2004, a Bethesda tem a alegria de ter o seu primeiro templo próprio. Por quê? Todos esses templos anteriores das datas que eu coloquei aqui para vocês foram alugados. E esse espaço que nós temos lá no Marajoara a partir de 2004 é o primeiro templo que a Bethesda consegue comprar. Outro dia eu explico com mais detalhes como foi essa compra, mas foi algo extraordinário, de verdade. Vocês não vão acreditar, não sei quem teve a alegria de participar, mas o que acontece antes nos bastidores dessa compra desse templo foi algo foi algo de deixar arrepiado. Eu toda vez realmente
eu fico bem arrepiado de quando conta essa história. Mas, aqui, encerrando essa linha aqui, em 2011, nasce o quê? Os PGs da Igreja Bethesda. Teve um tempo antes, teve liderança de PGs, teve um momento de PGs, mas foi só em 2011 mesmo que a Bethesda ganha uma força, onde eu e o pastor Eliel, a gente assume esse ministério de uma maneira diferente, e esse ministério começa a ganhar forma, ele começa a crescer. E vocês acreditam que esse ministério de pequenos grupos, em 2020, olha que coisa, em 2020, ele experimentou algo que ele nunca imaginou de fazer? Porque o cara lá, o cabeça chata ali, filho de paraibano, que começou lá em 2011, sabe o irmãozinho que começou lá? Esse irmãozinho filho de paraibano ali que começou lá em 2011, que aqui vos fala, nunca imaginou que os pequenos grupos não fossem ser presenciais ali, só na casa das pessoas. E em 2020 acontece algo extraordinário. Esses grupos começam a se encontrar através de uma tela. Acreditam nisso? A primeira vez que conversamos sobre isso, eu, minha esposa, a gente não acreditou. Como que a gente vai... Agora não vamos mais nos encontrar quando chega o Covid-19? Não, a gente vai se encontrar. Existe uma maneira. Qual? Através de uma tela. Em 2020, os pequenos grupos tomam outro caminho. E vou dizer que no começo, a gente batizou esse ministério hoje de pequenos grupos online, porque os pequenos grupos só estão acontecendo online. Tudo isso faz parte de uma história, da minha história, da história de vocês, do que a gente está inserido, da nossa vida e do nosso mundo cristão. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês hoje à noite. Jesus seja louvado, Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. Ô, Fábio, ontem o pastor Ricardo teve uma conversa com o Caio Fábio ao meio-dia e ele conta bem essa história, é bem legal. Ele, o Caio Fábio, contando essa história, ele conta para o Caio como é que foi que nasceu a Bethesda, é bem legal. Quem puder assistir, depois eu vou colocar o link no pequeno grupo. Aí, para quem quiser assistir, é bem legal. Conversa bem boa, viu? Não esperava uma conversa tão boa assim com o Caio Fábio. Pode crer, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Fábio, excelente. Excelente linha do tempo. Obrigado. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Foi legal porque vocês estão aqui. É legal porque vocês existem. Os pequenos grupos sempre vão existir porque vocês existem. Amém. Muito bom. Fico muito feliz. É engraçado porque no meu caso, digamos assim, eu comecei a buscar, né, uma comunhão mais com Deus, com Jesus, estudar a Bíblia, né, e querer assistir cultos e participar de pequenos grupos, essas coisas, agora nesse período. Justamente esse período que me despertou, né? Tem certas vivências que eu não ignoro. Apesar de certas coisas eu não concordar, eu não ignoro. Porque eu lembro assim, né? Eu como professor, a minha última aula presencial foi no dia 13 de março, inclusive uma sexta-feira. Sexta-feira era um dia que eu dava aula até 11 horas da noite. Aí, na sexta-feira seguinte, a minha avó falou, agora que você está em casa, vamos começar a estudar a Bíblia, vamos começar a fazer um culto entre nós dois, orar, cantar uns louvores e tal, né? Aí começou a me despertar para isso. Só que aí eu falei assim, bom, mas tá legal, mas tem muita coisa da igreja dela que para mim não faz muito sentido. Aí eu comecei a procurar algumas coisas, aí eu conheci... Aí eu fiquei procurando, né? Aqui na minha cidade é meio difícil de achar uma igreja dessa linha do Bethesda, né? Aí eu achei
a igreja lá, da Igreja Batista do Caminho do pastor Henrique Vieira, lá do Rio. Aí comecei a acompanhar todo domingo lá a pregação deles. Aí eis que por eles eu descobri eles faziam uma pastoral do acolhimento, aí um atendimento individual, conversando com um deles lá, eles falaram, né, mas assim, nossa, mas Rio, né, quanto que eu vou conseguir? Quando não for mais online, quantas vezes eu vou, uma vez por ano, e olhe lá, que eu vou aí, né? Daí ele falou, aí ele perguntou, você está de São Paulo, interior de São Paulo? É muito longe de São Paulo? Daí eu falei, mais ou menos, né, uns 120 quilômetros. É razoável, mas pelo menos é bem mais perto que o Rio, né? Aí eu falei, tem uma igreja, assim, do pastor Ricardo Gondim, não sei se você já ouviu falar, eu não tinha ouvido falar. Daí eu falei, ele é um pastor maravilhoso, tá? Igreja Bethesda, tal. E aí que eu comecei a acompanhar aqui. Legal. Você começou a acompanhar e chegou e ficou, né? Legal, porque aqui é a sua igreja, então, cara. Então, sinto muito, não é melhor você ficar aqui mesmo, porque aqui você chegou. Com certeza. Aqui, viu? Você é de que cidade, Bruno? Americana, região de Campinas. Amém. Rafa e Ana Guida, você tem mais uma canção ou não? Não. Tem? Não. Não? Obrigado. Agora, se quiser dar a bênção apostólica para nos despedir. Amém. Alguém queria compartilhar mais antes de a gente encerrar? Já está tarde, já, 9h24. Amém. Então vamos encerrar? Encerrar, então, deixa eu dizer para vocês o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do Filho Jesus e a comunhão do doce Espírito de Deus esteja com a vida de vocês todos os dias, aonde vocês estiverem. Que assim seja, por Jesus. Amém. Amém.